Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um módulo de aula. Neste módulo, nós falaremos dos documentos de arquivo e o seu ciclo de vida. Nesta aula, vamos poder conhecer as diferentes espécies de documentos, além de sabermos as suas diferenças e propriedades. Você está pronto? Vamos lá? Vamos então dar sequência aos documentos de arquivo e ao ciclo de vida? Você ainda se lembra do que falamos a respeito da definição de documento em nossa primeira aula? Vamos recordar? Falamos que os documentos acompanham diversas atividades da nossa vida pessoal. Pensando rapidamente, é possível enumerar vários deles: certidão de nascimento, carteira de vacinação, histórico escolar, notas fiscais. Se nós deixarmos, a lista é bem grande. Já deu para você lembrar um pouco? Agora que já lembramos, vamos tratar da definição de documentos de arquivo. Para isso, nós vamos usar um decreto estadual, que é o 48897, onde nós temos a definição de arquivos no artigo 3º. São documentos de arquivo todos os registros de informação, em qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados pelos órgãos e entidades referidos no artigo 1º deste mesmo decreto. De acordo com o dicionário de terminologia arquivística, arquivo é um conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, sejam elas públicas ou privadas. Quem nos dá essa definição é Camargo Belotto, em sua obra, página 5, de 1996. Mas qual seria, então, a classificação desse conjunto de documentos de arquivo? Vamos ver? Eles podem ser classificados por gêneros, por espécies ou por tipologia. Vamos ver quando eu disser gênero. Refere-se à maneira de representar o documento de acordo com o seu suporte, com o movimento. Quando nós falamos da espécie, é a definição a partir da disposição e da natureza das informações contidas. Quando nós falamos de tipologia, é a configuração que assume a espécie, de acordo com a atividade que gerou. Nós ainda poderíamos falar de natureza, forma ou formato. Quando a natureza do assunto informa-se a natureza tratada no documento, prejudica a administração ou não quando divulgado. Quanto à forma, refere-se ao estágio de preparação desse documento, como ele foi formulado. O formato é determinado de acordo com as características físicas e técnicas dos registros, com que se apresenta o documento. As características dos documentos foram abordadas anteriormente na literatura, por autores como Durante, como Cortez, como Fonseca, Durante 1994, Cortez 96, Fonseca 99. Análises das propriedades dos documentos foram reunidas por Schenck em 2003. Vejamos nessa tabela as propriedades e as características. Note, propriedade de um documento: autenticidade, organicidade, interrelacionamento, unicidade e imparcialidade. Olhando para a característica de cada uma dessas propriedades. Quando a gente falar de autenticidade, a propriedade é relacionada ao processo de criação, de manutenção, de custódia do documento, sendo resultado de rotinas processuais, como o cumprimento de determinada função ou atividade, sendo autênticos na medida em que são criados e conservados, comprovadamente de acordo com procedimentos regulares e pré-determinados. Ruiz
em 1990, apontam o problema dos novos suportes documentais, que não têm valor probatório, reconhecido inclusive nos tribunais de justiça. Quando nós olhamos para a propriedade organicidade, o que a gente entende enquanto característica? Que os registros arquivísticos são acumulados de forma natural, contínua, progressiva, dentro das organizações, em funções de suas atividades, fim, denotando a estrutura administrativa. Para Durand, em 1994, essa propriedade é denominada naturalidade. Interrelacionamento enquanto propriedade. Nós vamos ver que entre os documentos estabelece um vínculo no decorrer da transação nas quais eles foram criados. Tal elo pode ocorrer tanto no momento da produção quanto no recebimento. Unicidade. O documento é único dentro da estrutura documental onde está inserido. Mesmo no caso de cópia, elas são únicas no contexto onde se encontra. Imparcialidade. Intrinsecamente existe uma promessa de fidelidade aos fatos e ações a que se manifestam e para que realizem contribuições. É o que nos diz Durand em sua obra, em 1994. Vamos falar um pouquinho do ciclo de vida dos arquivos e das diferentes idades destes ciclos? Você está preparado? O ciclo é contado desde a produção do documento até o encerramento do ato. Então, ele é uma ação ou um fato que motiva a produção original do documento ou da sua frequência de uso. Essa fase, de acordo com a arquivologia, tem relação com a vigência do documento, que é a razão de ser do documento. Depois de destituído dessa vigência, o documento ele pode ser guardado em função de importância das informações nele contidas. Para a história da administração, para a tomada de decisão pautada nas ações do passado, ou mesmo no sentido de resguardar direitos em relação aos prazos prescricionais que nós temos em toda a legislação. Olhando para essa nova tabela, nós temos as idades. E note, você tem que guardar essas idades. Idade, primeira idade, segunda idade e terceira idade. Cada uma dessas idades virá acompanhada de um nome. Exemplo, primeira idade é a corrente. Segunda idade é a intermediária. Terceira idade é permanente. Essas idades são importantíssimas quando você estiver fazendo a releitura do material, quando você estiver estudando para um concurso. Você tem que guardar todo esse conteúdo. Eu vou falar agora da descrição da importância do documento e do direito à informação contidas nessas idades. Vamos ficar na idade corrente, que é a primeira idade. Descrição. Documentos ativos, vigentes e frequentemente consultados. O que nós precisamos aqui entender? Que a primeira idade é a idade em que está acontecendo a coleta desse documento. Qual a importância dessa idade? É necessária para a ação, para dar continuidade ao curso da ideia de vida desse documento. Qual que é o direito à informação? É um controle de ações do governo e também das organizações. Quando nós estivermos na segunda idade, nós vamos falar de intermediário. O que traz a descrição? Final de vigência. Documentos que aguardam prazos longos de prescrição ou de precaução. Raramente são consultados, mas aguardam a sua destinação final, eliminação ou guarda permanente. Necessários para novas ações ou verificações de atos. Controle de governo, preservação de outros direitos. Note que a segunda fase, a segunda idade como intermediário, é importantíssimo tanto para a gestão pública como para a privada, quando
nós estivermos tratando de documentos legais. Por exemplo, na contratação de funcionários, nós temos que observar essa guarda. Num prontuário médico, por exemplo, nós temos que observar essa guarda. Mas o que nos diz a terceira idade? É a permanente. Pela descrição, nós entendemos que são documentos que perderam seu valor administrativo, porém são providos de valor secundário, histórico, cultural. Preservação da memória da sociedade, um direito à memória e identidade cultural. A terceira fase, a terceira idade permanente, é a ideia do contexto histórico social de um país, de uma nação. É a ideia de que o documento construiu a história daquele órgão, daquela empresa. Portanto, vou frisar mais uma vez para você, é muito importante que você olhe esse quadro, que você olhe o material didático e perceba cada uma dessas fases. Mas vamos continuar. Portanto, nós precisamos entender que os documentos arquivísticos diferenciam-se dos outros tipos de documentos, porque têm relação orgânica entre si. Movimentação de documentos de arquivo. Os documentos de arquivo, eles podem ser movimentados para o arquivo de duas maneiras diferentes, que nós chamamos de operações: transferência e recolhimento. A transferência, ela acontece quando o documento é movimentado para ser guardado no arquivo intermediário, lembra da fase, pelo tempo previsto na tabela de temporalidade dos documentos. Quando nós falamos de recolhimento, acontece sempre que um documento é movimentado para ser guardado no arquivo permanente. Lembram da fase? E podem ter duas destinações, não esqueça disso: a eliminação ou até mesmo a guarda permanente. Quando nós falarmos de eliminação, é o que acontece com os documentos que não apresentam mais aquele valor que justifica a sua guarda permanente. Isso é, não apresentam um valor histórico, um valor probatório, um valor informativo. E quando nós falarmos de guarda permanente? São considerados os documentos de guarda permanente, ou seja, que possuem relevância. Nesta aula, nós falamos de arquivos de documento, de classificação, abordamos as fases do chamado ciclo de vida de um documento, a movimentação num processo de arquivamento ou eliminação. Muito bem, chegamos ao final de mais um módulo, de mais uma aula. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. E fica conosco, porque no próximo módulo nós trataremos dos protocolos.